Bem-vindos, aventureiros da alma, a um lugar onde os mistérios do divino são desvendados e os segredos ancestrais da fé são revelados. Preparem-se para uma jornada única e envolvente pelo canal Arqueologia da Fé, onde cada palavra é uma escavação e cada descoberta é um elo com o sagrado. Em meio às ruínas do tempo e dos dogmas, convido vocês a se perderem nas histórias enterradas, nas verdades ocultas e nos mistérios que ecoam através das eras. Este não é apenas um canal, é um portal para compreender as raízes profundas que sustentam nossas crenças. Antes de iniciarmos esta jornada épica, gostaria de estender as mãos a cada um de vocês. Seja bem-vindo ao canal Arqueologia da Fé, onde desvendamos o passado para iluminar o presente. E agora, antes de nos perdermos nos corredores da espiritualidade, quero convidá-los a se juntarem a esta comunidade única. Inscrevam-se agora para não perderem nenhuma descoberta, nenhum insight revelador que iremos desenterrar juntos. Sejam bem-vindos a uma jornada que transcende o comum, uma exploração das verdades espirituais que moldaram civilizações. Então, aventureiros, juntem-se a nós, pois a busca pelo divino começa agora. Sejam bem-vindos ao canal Arqueologia da Fé. Não se esqueçam, a inscrição está a apenas um clique de distância. Estão prontos para desbravar esse terreno sagrado? Então, embarquem conosco. Bem-vindo ao canal Arqueologia da Fé. Antes de começarmos, é crucial esclarecer que existem diversos tipos de anjos. Diferentes religiões pelo mundo utilizam a figura dos anjos em suas crenças, o que significa que há várias interpretações diferentes. Contudo, neste vídeo, irei utilizar a interpretação dos anjos pelos cristãos, mais especificamente pelo catolicismo. É possível que, se você não for cristão ou católico, reconheça algumas divisões e nomes, mas pode haver algumas diferenças. Anjos não são deuses, mas são deidades que surgiram do divino. De acordo com a tradição cristã, foram criados por Deus para servir como intermediários entre a humanidade e o divino. Suas asas facilitam o transporte entre a terra e o céu. Anjos não nascem, não morrem, nem se reproduzem, e não têm uma forma definida. Embora possam assumir uma forma humana, não têm peso ou altura, e não se sabe exatamente quando foram criados. A única coisa que se sabe é que estavam presentes desde o início da criação da Terra. Apesar de mais inteligentes que os humanos, não são oniscientes. Anjos estão sempre próximos a Deus e prontos para ajudar a humanidade. Embora não se saiba quantos anjos existem, o livro do Apocalipse indica que há milhões e milhões e milhares de milhares. Durante a Idade Média, vários teólogos tentaram dividir os anjos em coros angelicais. Pseudo Dionísio e Tomás de Aquino fizeram uma divisão de acordo com a própria Bíblia, que começava de baixo para cima. Os anjos mais próximos dos humanos estão nessa esfera e interferem em nossas vidas. Acredita-se que esses anjos possam desempenhar o papel de mensageiros divinos, transmitindo mensagens importantes aos humanos quando necessário. Além disso, devido à proximidade com Deus, esses anjos possuem grande poder e sabedoria, podendo influenciar indiretamente nossas vidas por meio da oração e devoção. Os anjos da guarda são os mais próximos de nós. São designados por Deus para proteger e guiar cada indivíduo desde o nascimento até a morte. Acredita-se comumente que cada pessoa tem um anjo da guarda pessoal que atua como guardião espiritual. Esse anjo protege a pessoa de perigos físicos e espirituais, orientando-a pelo caminho correto. Apesar disso, é importante enfatizar que os anjos da guarda ocupam uma posição hierárquica inferior em relação a outros anjos. Mesmo assim, cuidam e orientam os humanos, muitas vezes fornecendo sinais de alerta quando algo ruim pode acontecer. Quando você tem a sensação de que algo ruim pode acontecer, pode ser seu anjo da guarda tentando avisar. Provavelmente, esse é o mais conhecido. Talvez lutando com o anjo da guarda, não sei. Os arcanjos são os encarregados por Deus de realizar missões que vão além da compreensão humana. O mais conhecido deles deve ser provavelmente Miguel, mesmo ele sendo o único na Bíblia que é realmente chamado de arcanjo. Agora vou ler um trecho da Bíblia aqui que cita Miguel como sendo um dos arcanjos. Estou usando uma Bíblia católica. Em Judas 9, está escrito o seguinte: quando o arcanjo Miguel discutiu com um demônio, ele disputou o corpo de Moisés e não ousou fulminá-lo com uma sentença de execração, mas apenas disse que o Senhor mesmo o repreenda. Gabriel, que seria outro arcanjo, nunca foi citado como tal.
mas sempre é usado como o principal mensageiro de Deus. Por exemplo, quando foi lá transmitir informações a Maria de que ela seria a mãe de Jesus. Outro anjo conhecido como Rafael, associado à cura e proteção dos viajantes. Geralmente dizem que há 7 arcanjos, mas só conhecemos os nomes desses 3 mais conhecidos. Além desses 3 arcanjos mais conhecidos, existem outros mencionados em tradições religiosas, como Muriel e Jofiel. Acredita-se que cada arcanjo tenha uma missão específica e atue em diferentes áreas da vida humana. Além de mensageiros, são responsáveis por transmitir a vontade de Deus a outros anjos e seres humanos. São frequentemente descritos como guerreiros celestiais que lutam contra as forças do mal, sendo considerados líderes das forças celestiais que lutam contra Satanás. Anjos conhecidos como principados têm um papel importante no mundo celestial e terrestre. São responsáveis por transmitir avisos e instruções a AOS líderes mundiais, incluindo governantes, reis e príncipes. Não se limitam apenas a isso, mas também cuidam do bem-estar de cidades, países, estados e continentes, trabalhando para manter a harmonia e a paz no mundo. De acordo com as Escrituras Sagradas, os principados são mencionados várias vezes, como no livro de Daniel, onde o anjo Gabriel fala sobre o príncipe dos persas e o príncipe de Israel. Acredita-se que seres celestiais desempenham um papel fundamental no planejamento e execução dos planos divinos, trabalhando em conjunto com outros anjos para proteger a humanidade e manter a ordem no universo. No entanto, os principados também são conhecidos por serem rigorosos com aqueles que ignoram os avisos de Deus e vão contra a sua vontade. Normalmente, aparecem com uma coroa septal, símbolos de sua autoridade celestial, e em algumas ocasiões, também carregam uma cruz representando a fé e a devoção. Embora muitos possam considerar os principados como subordinados às classes mais elevadas de anjos, têm uma importância inquestionável na hierarquia celestial. Sua função é vital para manter o equilíbrio e a justiça no mundo, e sua presença é uma garantia de que a vontade divina está sendo cumprida. Portanto, devemos sempre lembrar da importância dos principados e agradecer por sua proteção e orientação em nossas vidas. A segunda esfera é uma das mais importantes no universo, pois está situada entre o céu e a terra. Nela habitam seres angelicais que estão constantemente cumprindo as ordens de Deus, mantendo a ordem cósmica e ajudando a realizar a vontade divina. Além disso, essas entidades celestiais frequentemente estão envolvidas em batalhas espirituais contra as forças do mal, lutando para proteger o plano divino. Os anjos nesta esfera também são responsáveis por transmitir mensagens divinas, AOS seres humanos, servindo como mensageiros celestiais. Suas mensagens sempre são de amor, paz e orientação, e podem ser recebidas por aqueles que buscam conexão espiritual. Esses seres de luz são capazes de trazer conforto e esperança em momentos difíceis, lembrando-nos de que há um poder superior guiando nossas vidas. De acordo com algumas crenças, podemos nos conectar com esses anjos por meio da oração e meditação, e podemos pedir sua orientação e ajuda sempre que precisarmos. Eles estão sempre dispostos a ajudar e guiar-nos no caminho da vida e do amor, auxiliando-nos a cumprir nossa missão divina aqui na Terra. Portanto, podemos confiar neles e seguir seus conselhos, sabendo que estamos sendo guiados por seres divinos de luz e amor. Esses anjos possuem grande poder de concentração, pois são responsáveis por transmitir e transformar os pensamentos divinos. Geralmente, são retratados segurando uma espada flamejante para afastar demônios, além de cuidar da memória e história da humanidade, assim como dos animais e elementos como água, terra, fogo e ar. Esses anjos, conhecidos como potestades, são frequentemente representados como guerreiros celestiais com armaduras e espadas, prontos para proteger e lutar contra o mal. Sua função é manter a ordem divina no universo e garantir a prevalência do bem sobre o mal. Também são responsáveis por transmitir a vontade divina a outras ordens angelicais, como principados e potestades. Essa distinção é importante, pois entre os demônios existem anjos caídos. Se você estiver interessado em um vídeo que aborde os tipos de demônios, deixe um comentário. Esses anjos desempenham um papel fundamental na execução de tarefas divinas, ajudando a superar obstáculos e fortalecer a fé.
São capazes de realizar milagres e geralmente aparecem na forma de jovens segurando um cajado ou bastão. Também são retratados como seres alados com raios de luz emanando de seus corpos, simbolizando a energia divina fluindo através deles. Além de ajudar a fortalecer a fé e proteger as pessoas contra forças malignas e obstáculos na vida, os anjos também têm poder sobre a natureza, podendo acalmar tempestades, ondas e terremotos. Conhecidos como domínios, esses são os ministros de Deus descritos como seres com grande autoridade e poder, atuando como governantes e juízes divinos. Possuem o conhecimento do que é certo e errado, e têm a capacidade de inspirar os seres humanos a agir de acordo com a vontade de Deus. São aqueles que fazem o que for necessário para que a vontade de Deus seja cumprida, sendo associados à justiça divina. Frequentemente são representados carregando uma espada, que simboliza seu poder e autoridade sobre demônios e forças malignas. Eles fazem tudo para que o universo não saia dos trilhos. Entre os anjos, são os mais antigos. Carregam o cetro e uma espada que simbolizaria seu poder sobre os coros inferiores. Esses são os anjos mais próximos de Deus, dedicados a louvá-lo e a guardar os mistérios. São descritos como seres de grande estatura e beleza, frequentemente retratados como guerreiros celestiais equipados com armaduras e espadas. Possuem grande autoridade e poder, desempenhando o papel de intermediários entre as hierarquias superiores dos anjos e os seres humanos. Os tronos protegem o poder divino e também passam missões aos anjos menores. Quase sempre aparecem na forma de jovens ou no redemoinho de luz. Sempre seguram uma harpa ou uma cena porque gostam muito de música. É isso que eles mantêm o trono com Deus. Os anjos dos tronos são frequentemente associados à virtude da humildade e são conhecidos por sua devoção e dedicação a Deus. Estão sempre prontos para fazer sua vontade e realizar seus planos, nunca questionando ou hesitando. Por esse motivo, são vistos como um exemplo de serviço e submissão a Deus. Após a história de Adão e Eva sendo expulsos do Jardim do Éden por Deus, os anjos foram encarregados de proteger o local, a árvore da vida e os registros divinos. Esses anjos são conhecidos como querubins e são retratados como criaturas aladas com cabeças de touro, homem, águia e leão. Com o tempo, a imagem dos querubins foi suavizada, retratando-os como crianças, como na pintura de Rafael na Itália, onde um querubim é representado como um menino rechonchudo. Em algumas tradições, os querubins também são descritos como seres com muitos olhos, simbolizando sua capacidade de ver tudo. São considerados os anjos mais próximos de Deus e dedicados a louvá-lo e adorá-lo. Os serafins estão entre os anjos mais antigos, puros e elevados. Sua responsabilidade é simplesmente proteger o trono sagrado. São descritos como tendo 3 pares de asas, um para cobrir o rosto para que não estejam sempre olhando para Deus, um para voar logicamente e outro para cobrir os pés. Em alguns lugares, dizem que, na verdade, em vez de cobrir os pés, esses pares de asas cobrem os órgãos genitais, porque não se reproduzem, então não têm órgãos genitais. Em hebraico, o nome serafim significa o que queima. Por isso, na maioria das representações, eles aparecem sempre em chamas ou com um raio de prata médio. Um exemplo que posso dar de um ser assim para você é o Metatron, que seria o anjo supremo, o escriba de Deus. Em alguns lugares, ele é até descrito como sendo o anjo mais próximo de Deus. Metatron é frequentemente representado como um ser colossal com asas e vários pares de olhos e asas, o que simboliza sua onisciência e onipresença. De acordo com a tradição, ele é um dos poucos anjos que pode se comunicar diretamente com Deus e receber instruções divinas. Outro ser que posso citar é Leviatã, sim, aquele monstro marinho, aquela cobra gigante. Ele pode ser considerado um serafim, mas é claro que é um anjo caído. Deixe nos comentários se você quer um vídeo apenas sobre os anjos caídos. Foi isso, espero que tenha gostado. Não se esqueça de avaliar deixando um like e se inscrevendo no canal. Obrigado!